que a gente ajuda a criança autista, junto com a sua comunidade, a pensar sobre isso dentro de uma perspectiva lúdica e com acolhimento. Quando nós falamos em projeto de vida, nós vamos falar em dimensões profissional e dimensão social, com autoconhecimento, com identidade, com autoestima, com essa relação com o entorno, com a vida em sociedade, com direitos e deveres. Eu digo muito dentro das minhas formações que parece que existe uma coisa muito simples dentro das práticas pedagógicas, mas que é tão importante, é eu aprender minha vez, sua vez. Minha vez, sua vez. Esse conceito, quando nós aprendemos para a nossa vida, nos permite ter relações saudáveis, relações que vão favorecer o nosso desenvolvimento. E o projeto Mundo do TEL está fortalecendo essa base do entorno da criança autista, para ela viver em sociedade com mais segurança, com mais autonomia e, consequentemente, ter um resultado social diferente. Na dimensão profissional, nós vamos falar sobre o universo profissional, mercado de trabalho, habilidades e competências para o século XXI. E essas habilidades, elas permeiam o quê? As habilidades sociais. Então, dentro dessas habilidades sociais, eu preciso entender quem eu sou, o meu papel no mundo e quem eu quero ser. Quando eu faço essas 3 perguntas, que é o nosso próximo slide, vocês vão perceber o quanto isso é importante. Quem eu sou? Essa pergunta ajuda a pensar nas estratégias que eu vou trazer para a minha sala de aula e para o meu aluno. Como ele se vê? Quem é ele? Quem ele quer ser? A partir do quê? Das percepções lúdicas do que ele gosta. Nós vamos começar a entender as suas curiosidades, os seus centros de interesse, as paixões, como o Alexandre colocou para a gente. Foi muito feliz a fala do professor Alexandre Soledade, quando ele fala sobre paixões que vão trazer centros de interesse, e para a pessoa autista pode se tornar um hiperfoco, mas essas paixões envolvem o que eu quero ser, o meu papel no mundo em termos de contribuição. Eu me recordo de uma conversa com um aluno autista que está desenvolvendo o projeto, ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, professora, quando eu crescer, eu quero ser o dono de uma biblioteca. Eu falei assim, você quer ser o dono de uma biblioteca? Ele falou, quero, porque eu quero que todas as crianças possam ter acesso aos diferentes livros para elas lerem e viajarem, porque eu gosto muito de ler. Então, a gente começa a perceber que o projeto de vida cruza o quê? O nosso propósito, o quanto nós queremos contribuir com o outro. Então, nesse processo, nós vamos trabalhando com as crianças autistas a sua experiência com o mundo. Destacamos também, a partir desse momento, 5 dicas práticas para começar a construir o seu projeto de vida. Dica de número 1, destacamos aqui. Eita, tá lindo o nosso chat, né? Olha que maravilha, Gisele comentando aqui, o pessoal de Juína com força ali, gente, que maravilha. Então, vamos começar. O autoconhecimento é o primeiro ponto. Quando eu começo a me identificar, compreendendo as minhas características positivas, as minhas fragilidades, as minhas limitações, eu começo a entender os meus valores dentro dessas relações, trazendo as habilidades e as competências. A partir de atividades que envolvam a ludicidade, que promovam no desenvolvimento da criança esse reconhecimento do autoconhecimento. Para as crianças autistas, isso é muito importante, principalmente para que elas possam compreender o que leva elas a terem determinados comportamentos que possam despertar gatilhos para gerar ali um comportamento disruptivo. Vamos para o nosso próximo item. Visão de futuro. Na visão de futuro, por meio da ludicidade, é ajudar a pensar o futuro como que vai ser daqui 10, 20,
30 anos. Simular com as crianças, brincando de forma lúdica, como elas imaginam o nosso futuro, a nossa sociedade. Começamos pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Como que vai ser? Como que será? Quais são as profissões que nós temos? E as crianças autistas, uma boa parte tem uma conexão muito grande com a questão lógico-matemática, a questão de tecnologia. Então, nessa visão de futuro, nós vamos apresentando as possibilidades. Vamos lá, gente. Planejamento. O planejamento está associado a uma segurança, que é quando nós planejamos algo e comemoramos as nossas pequenas vitórias. Isso para a nossa sala de aula, quando a gente faz o nosso planejamento pedagógico, que trazemos 3 pontos essenciais: pensar, sentir e agir. O planejamento também é desta forma. Como eu planejo a minha vida a curto, médio e longo prazo? Quando eu organizo a minha rotina, então sempre eu vou trabalhando essa perspectiva. Quando eu vou crescer, o que eu quero ser, o que eu gosto, ouvir os meus colegas, isso vai ajudar a observar os pequenos avanços que nós estamos tendo. E aí a gente rompe com o preconceito relacionado ao capacitismo, que nós não somos capazes de alcançar algo. E isso vale para todas as crianças. Nós somos capazes de conquistar algo, sim, a conquistar um futuro brilhante. Vamos começar com planejamento? Um planejamento lúdico com pequenas metas para a gente poder ir aprendendo e comemorando. Hoje eu aprendi algo novo, aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a interpretar, aprendi a dançar um passinho novo, aprendi uma informação relevante. Então, são pequenas metas para a gente poder trazer para que as nossas crianças possam se desenvolver, em especial as nossas crianças autistas, permitindo que elas construam também esse planejamento, ajudando elas a refletirem sobre o futuro e não somente pelo presente, mas trabalhando como? Com uma construção para não gerar ansiedade. Próximo item, destacaremos agora as referências. Como que é importante a gente viver a questão das referências? Nas referências, nós vamos observar diferentes espaços. Nós, educadores, nós somos referências. Quando as crianças chegam na sala e começam a conhecer o nosso trabalho, muitas vezes lá na frente acabam se tornando professores e falam: nossa, eu me tornei professora por causa do professor Otiniel, eu me tornei professora por causa da professora Magali Paz, por exemplo, professora Jaqueline, que contribuiu. Então, quando a gente começa a observar essa relação do nosso posicionamento, é buscar referências. Nós podemos estimular as crianças a conhecer referências profissionais por meio da ludicidade, apresentando essa perspectiva de projeto de vida, ajudando elas a entenderem o que essas pessoas construíram e se isso faz sentido para elas. Se ajuda a construir o seu eu dentro do processo de vida. Porque tem crianças que elas querem descobrir o mundo, querem trazer novidades, querem ser cientistas, e cabe a nós ali esse incentivo. As referências estão para isso, e nós somos grandes referências quando entramos em sala de aula. Destacamos também ao nosso próximo item, trata da organização, gente, do aprimoramento. O aprimorar o conhecimento. Quando nós gostamos de algo, nós buscamos informações sobre isso e vamos aprendendo algo mais. Quando uma criança gosta, por exemplo, de desenho, quando nós estimulamos, apresentamos possibilidades. Crianças que gostam de música, que têm potencial para tocar, para ser um grande artista. Então, neste processo, o aprimorar o conhecimento dentro dessa jornada, apresentando as estratégias. E nesse caso, gente, convidando a família para fazer parte, para que elas incentivem também, para que elas não digam para essa criança que ela não é capaz de conquistar o que ela quer.
para que não deixe esses sonhos de lado, e sim que elas insistam nesta construção, para encontrar novos caminhos. Por isso que no nosso encontro de hoje, um encontro muito especial, nós chamamos os pais para estarem juntos, para que nós possamos pensar no futuro das nossas crianças. Porque é sair do estado de presença, no caso do hoje, de olhar para aquela criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e olhar assim, não, o que eu posso fazer para construir hoje, no meu presente, para ajudar o meu filho, minha filha, a construir esse futuro, associado a quem? A escola, nessa mediação entre aluno, professor, família, promovendo esse aprimorar. Como aprimorar conhecimento, que é a busca de conhecimento e de novas informações. E tudo isso, gente, vai refletindo aonde? Nos novos espaços relacionados ao trabalho, porque a nossa sociedade ela está mudando. O professor Alexandre trouxe aqui um dado muito importante, 1 para 34, com tendências a se tornarem mais, esses dados cada vez menores, entre 1 e um número menor, como alguns estudos da CDC, que fala que até 2050 possa ser 1 para 1. Então, neste processo, todo o nosso movimento de sociedade vai estar mudando, inclusive o nosso espaço social. Então, dentro dos espaços sociais, entra também o espaço relacionado ao trabalho, que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o autismo, quantas pessoas que às vezes não pararam para pensar sobre esse novo modelo de sociedade com a seriedade que nós estamos trazendo hoje, e vamos chamar essa comunidade para um debate sério nesse processo, porque nós vamos precisar pensar sobre essa nova unidade escolar, sobre este futuro, sobre essa sociedade, preparando coisas e preparando estrutura para que esse novo líder, que vai estar junto com esse profissional, profissionais que estarão sendo formados no futuro, profissionais, pessoas autistas, recebendo esse profissional com o quê? Com acolhimento, com respeito, trazendo estrutura para que possa gerar ali oportunidade, compreendendo a maneira como essa pessoa se comunica. Então, nesse movimento que nós estamos pensando, projeto de vida é pensar o futuro, é trazer esperança para as nossas famílias, para os nossos estudantes, mas associado a um compromisso da família, um compromisso da escola, um compromisso da sociedade, porque nós vamos precisar trazer novas reflexões. Esse espaço incentiva a concentração, esse espaço ajuda a desenvolver as habilidades dessa pessoa autista, então nós vamos observando esse entorno dentro deste acolhimento, como alguns exemplos de aptidões que são muito comuns entre as pessoas autistas, como habilidade de lidar com questões lógicas e matemáticas, as inclinações para serviços visuais. Tem pessoas que trabalham lindamente com essa proposta, maior disposição a atividades repetitivas e metódicas, que passam por uma rotina diária, com muita organização, trabalhos que envolvam regras, padrões e conceitos muito bem definidos, e a habilidade de lembrar fatos a longo prazo. Nós precisamos, como educadores, acreditar que o futuro é possível. E que esse futuro ele é construído no presente, com essa relação, chamando família, chamando sociedade para refletir junto sobre as habilidades, sobre as aptidões e como nós podemos estimular os nossos estudantes a partir da ludicidade, apresentando este movimento. E eu compartilho com vocês essa frase aqui, que é uma frase que me toca profundamente. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir.
Augusto Cury. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, gente, é mobilizando uma comunidade para que juntos nós possamos incentivar a família a observar esse aluno, a chamar a comunidade para entender que existe um futuro belíssimo pela frente para as nossas crianças, a partir de uma união e de mobilização, para que realmente as políticas públicas se efetivem para dar novas oportunidades para os nossos estudantes.